Uso terapêutico da água. É do conhecimento de muitas pessoas que a água é um recurso valioso na cura de muitas doenças. Ela é um dos elementos mais essenciais da natureza, depois do ar, sobre o qual se baseia a perpetuação da vida. Existem várias maneiras de utilização da água para a cura de doenças. Beber água pura e fresca. É um bom hábito tomar, pela manhã, em jejum, um copo de água pura e fresca, e outro copo à noite, antes de deitar. Isso auxilia os rins e a bexiga em seu processo eliminatório e na regularização da temperatura do organismo. Durante o dia, o consumo de água ideal é de, no mínimo, 2 litros, numa temperatura agradável. O hábito de beber água regularmente resulta num aspecto saudável, com pele sedosa e limpa. Caminhar na água. Segundo Monsenhor Sebastião Kneipp no livro O Médico da Água, caminhar na água é um recurso terapêutico muito importante, que atua sobre os rins, preservando-os das doenças. Além disso, é bom para a bexiga, facilita a respiração, expulsa os gases do estômago e combate a dor de cabeça. O caminhar na água pode ser feito dentro de uma banheira, na qual se coloca um pouco de água fria, até a altura dos tornozelos. O paciente, em pé, faz movimentos com os pés como se caminhasse. Gradualmente, aumenta-se o nível da água, até que atinja a panturrilha, barriga da perna, e finalmente os joelhos. Este exercício deve durar de 5 a 10 minutos. Ao sair da banheira, faça movimentos com as pernas para restaurar a temperatura ideal. Pedilúvio alternado, escaldapés. Encher um balde com água quente e outro com água fria. Imergir os pés na água quente, tanto quanto possa aguentar, e deixá-los durante 4 minutos, depois, tirar da água quente e colocar na água fria durante 1 minuto. Repetir o exercício 3 vezes, terminando na água fria. Renovar sempre a água quente, para manter a temperatura. Secar os pés e calçar meias secas. O pedilúvio é especialmente indicado nas enfermidades do sistema circulatório e do sistema nervoso. Banho de assento. Os banhos de assento são tomados quentes ou frios, e são recomendados para combater os males do baixo ventre. Atuam como laxante, descongestionam o intestino, favorecem a digestão, combatem a prisão de ventre, regularizam a circulação do sangue, acalmam o sistema nervoso e produzem sono calmo. Para preparar o banho, encha a banheira e sente-se nela, com água até a altura dos rins. Permaneça imergido durante 20 minutos. Se estiver usando água fria, coloque os pés numa pequena bacia contendo água quente, para mantê-los aquecidos. À medida que a água for esfriando, coloque mais água quente. Para potencializar os efeitos curativos deste banho, substitua a água comum por chás medicinais, que podem ser de cavalinho, palha de aveia, flores de feno, samambaia do mato, alfafa, eucalipto, etc. Depois do banho, faça o rezo usando água fria, coloque os pés numa pequena bacia contendo água quente, para mantê-los aquecidos. À medida que a água for esfriando, coloque mais água quente. Para potencializar os efeitos curativos deste banho, substitua a água comum por chás medicinais, que podem ser de cavalinho, palha de aveia, flores de feno, samambaia do mato, alfafa, eucalipto, etc. Depois do banho, faça o resfriamento do corpo para fechar os poros, tomando uma ducha rápida de água fria, ou um banho vital com duração de 2 minutos. Caminhar sobre grama molhada. Esse exercício tem duração de aproximadamente 45 minutos, e deve ser feito pela manhã, antes do nascer do sol. É especialmente indicado para ativar a circulação sanguínea e acalmar o sistema nervoso. Após o exercício, enxugar os pés, vestir meias secas e calçados confortáveis, e fazer uma leve caminhada em terreno seco e plano. Banho vital. O banho vital é considerado por muitos terapeutas como uma das mais eficazes aplicações hidroterápicas. Ele atua mais especificamente no sistema circulatório, no sistema nervoso e nos órgãos excretores e genitais. Além disso, regulariza a digestão, estimula os rins, o fígado, combate a insônia e favorece a eliminação de toxinas pelo organismo. Para este banho, usa-se uma bacia apropriada e um pedaço de pano dobrado, conforme a ilustração da página 20. Encha a bacia com água e coloque dentro um banquinho, onde deverá sentar-se. Com movimentos regulares, molhe o pano na água fria da bacia e suba massageando a genitália e a virilha, até a altura do umbigo, desça a mão pelo outro lado, formando um triângulo. Repita este movimento pelo lado onde terminou o movimento anterior, sempre descendo o pano até a água, de forma que ele fique sempre bastante encharcado. Este procedimento deve ser repetido durante 20 minutos, com os pés colocados numa bacia com água quente, que deve ser renovada à medida que for esfriando. Banho de imersão. Banho feito em banheiras, com água fria ou quente. Frio, deve ser rápido, com duração máxima de 2 minutos. E indicado para baixar febres, acalmar o sistema nervoso e ativar a circulação.
Quente, tem duração de 20 minutos e pode ser potencializado através de chás medicinais, tais como cavalinho, palha de aveia, flores de feno, samambaia do mato, alfafa, eucalipto, etc. Coloque também um pouco de sal grosso na água. Depois do banho, tome uma rápida ducha de água fria, para fechar os poros. Este banho é especialmente indicado para combater doenças artríticas e reumáticas. Banhos de vapor e inalação. Os banhos de vapor são excelentes para depurar o sangue e para descongestionar as vias respiratórias. Combate dores de cabeça, catarro nos brônquios e sinusite. Nestes casos, a aplicação de vapor deve ser direcionada para a cabeça e o tórax do paciente, com duração de 20 minutos, intercalados a cada 5 minutos, com fricção de toalha molhada em água fria. Para preparar a inalação, use um caldeirão, uma lata que possa ir a fogo ou uma panela de boca larga, cheia de água e ervas medicinais. Use fogo alto, deixe ferver por alguns minutos e depois leve imediatamente ao paciente, que deve reinalar o vapor que sobe da fervura, abrigado por um cobertor. Ao final da inalação, faça fricção com toalha molhada em água fria para fechar os poros. Pessoas com baixa pressão arterial e que sofrem do coração não devem tomar banhos de vapor. 1. Inalação. 2. Banho de vapor. 3. Aplicação localiza de vapor. Saunas vaporizadas. Os banhos de sauna são feitos em instalações apropriadas e têm as mesmas propriedades dos banhos de vapor e inalação. A pessoa permanece no ambiente vaporizado durante 10 minutos, em seguida sai e toma uma ducha rápida de água fria, voltando ao vapor. Repete-se o procedimento várias vezes. Pessoas com baixa pressão arterial e que sofrem do coração não devem tomar banhos de vapor. Compressas. As compressas podem ser quentes ou frias e têm diversas aplicações. Frias. Para aplicar uma compressa fria, pegue uma gaze limpa, faça 4 ou 6 dobras, molhe-a em água fria, ou chá medicinal frio, com um pouco de sal, e faça a aplicação diretamente na região enferma. A aplicação geralmente dura 30 minutos. Cubra a gaze com um pano seco, preferencialmente de lã. Se usar sauna compressa, a cada 10 minutos substitua a gaze, pois ela é aquecida pelo contato com o corpo. Repita o processo 3 vezes. As compressas frias são especialmente indicadas para dores de cabeça de origem nevrálgica e dores reumáticas. Quentes, pegue uma gaze limpa, faça 4 ou 6 dobras, molhe em água, ou chá medicinal, tão quente quanto possa ser suportado pelo paciente, e faça a aplicação diretamente na região enferma. Essa aplicação geralmente tem duração de 30 minutos, sempre que a gaze perder o calor, deve ser novamente embebida. Cubra a gaze com um pano seco, preferencialmente de lã. Ao final do procedimento, molhe um pano em água fria e passe sobre a região da compressa, para fechar os poros. As compressas quentes são especialmente indicadas para combater processos inflamatórios, principalmente nas articulações, artrite, gota, etc., e doenças dos rins. Neste caso, são feitas com pó de carvão vegetal. As compressas frias e quentes podem ser aplicadas também mediante a utilização de faixas e xales, especialmente quando destinam-se às regiões baixo ventre, peito ou costas. Os procedimentos são idênticos aos mencionados anteriormente. Cataplasma. A cataplasma é um papa medicamentosa que se aplica, entre 2 panos, sobre a região enferma. Ela pode ser feita quente ou fria, conforme a aplicação. É especialmente indicada para enfermidade. Acne. Aplicar cataplasma de abacate amassado, sobre as pústulas. Duração: 1 hora. Enfermidade. Angina do peito. Aplicar cataplasma de coalhada, no tórax. Duração: 2 horas. Enfermidade. Anúria. Aplicar cataplasma de cebola ralada, quente, na região da bexiga. Duração: 1 hora. Enfermidade. Artrite. Aplicar cataplasma de semente de linhaça cozida e gengibre, nas articulações. Duração: 1 hora. Enfermidade. Broncopneumonia. Aplicar cataplasma de semente de linhaça e gengibre, quentes, no tórax. Duração: 1 hora. Enfermidade. Catarata. Aplicar cataplasma de feno grego, nos olhos. Duração: 1 hora. Enfermidade. Cistite. Aplicar cataplasma de cebola ralada, fria, na região da bexiga. Duração: 1 hora. Enfermidade.
Furúnculos. Aplicar cataplasmade. Farinha de trigo e mel de abelhas. Duração: 1 hora. Enfermidade: gastrite. Aplicar cataplasmade. Cebola ralada, fria, sobre o estômago. Duração: 2 horas. Enfermidade: hemorroidas. Aplicar cataplasmade. Repolho macerado, na região anal. Duração: 2 horas. Enfermidade: hepatite. Aplicar cataplasmade. Folhas de losna, carqueja e picão, cozidas e maceradas, na região do fígado e baço. Duração: 2 horas. Enfermidade: malária. Aplicar cataplasmade. Folhas de losna e fio da terra, cozidas e maceradas, na região do fígado e baço. Duração: 2 horas. Enfermidade: doenças dos olhos. Aplicar cataplasmade. Alternadamente, cenoura ralada, chá de feno grego e maçã ralada, sobre os olhos. Duração: 1 hora. Enfermidade: pleurisia. Aplicar cataplasmade. Sementes de linhaça cozidas e gengibre, quentes, no tórax. Duração: 1 hora. Enfermidade: pneumonia. Aplicar cataplasmade. Sementes de linhaça cozidas e gengibre, quentes, no tórax. Coalhada, fria, no tórax. Duração: 1 hora. Enfermidade: prostatite. Aplicar cataplasmade. Folhas de repolho maceradas, na região da próstata. Duração: 2 horas. Enfermidade: queimaduras. Aplicar cataplasmade. Polpa de babosa, sobre a queimadura. Banana assada, fria, sobre a queimadura. Duração: 10 minutos. Enfermidade: reumatismo. Aplicar cataplasmade. Sementes de linhaça, cozidas, e gengibre, nas articulações. Duração: 1 hora. Enfermidade: rinite. Aplicar cataplasmade. Sementes de linhaça, cozidas, na região paranasal. Duração: 2 horas. Enfermidade: rins. Aplicar cataplasmade. Pó de carvão vegetal e sementes de linhaça, quentes, na região renal. Duração: 1 hora. Enfermidade: sinusite. Aplicar cataplasmade. Cebola ralada, nos seios nasais. Duração: 30 minutos. Enfermidade: tosse. Aplicar cataplasmade. Sementes de linhaça cozidas e gengibre, quentes, no tórax. Duração: 1 hora. Fricções. Consiste em massagens metódicas ao longo do corpo, com uma toalha de banho molhada em água fria. Inicia-se a fricção no umbigo. 1. Descendo até o pé direito. 2. De volta ao umbigo, desça ao pé esquerdo. 3. Dobra a toalha e massageie o tórax e a virilha. 4. Em seguida massageie o pescoço e o braço direito e a lateral da perna direita, até o pé. 5. De volta ao pescoço, repita o procedimento no lado esquerdo do corpo. 6. Em seguida, repita no lado direito das costas e no lado esquerdo. 7. Depois passe por entre as pernas e finalmente estenda a toalha no chão e pise sobre ela. 8. Na passagem de um membro ao outro, a toalha deve ser dobrada, para que esteja sempre resfriada. Este procedimento deve ser feito próximo ao leito, para que o paciente possa deitar-se e agasalhar-se logo após terminá-lo. 9. Veja a ilustração na página seguinte. As fricções são especialmente indicadas nas seguintes enfermidades: 1. Angina do peito. 2. Beriberi. 3. Distúrbios da gravidez. 4. Distúrbios nervosos. 5. Impotência. 6. Insônia. 7. Prostatite. Geoterapia. A cura que vem do solo. A terra produz alimentos para os seres vivos, purifica a água e acrescenta-lhe minerais, e realiza um trabalho contínuo de regeneração do planeta. Não é difícil compreender, portanto, a importância da terra no plano patológico. Purificação e regeneração são suas principais características. Sabe-se que quase todas as doenças resultam de febres gastrointestinais. Mesmo quando a temperatura exterior não sofre alterações, a febre está refugiada nas entranhas do organismo.
A elevação da temperatura do tubo digestivo favorece a putrefação intestinal e causa diversas enfermidades. Assim como as doenças têm seu ponto de partida nos desarranjos gastrointestinais, o restabelecimento deve fundamentar-se na normalização da digestão, sendo então necessário combater a febre interna. A argila é a substância mais apropriada para esta finalidade, refrescando e descongestionando o sistema gastrointestinal. O sangue é liberado para a superfície do corpo, estabelecendo o equilíbrio térmico que resulta em saúde. A argila medicinal é retirada de solos não contaminados, em regiões não habitadas e onde não haja escoamento de água e raízes vegetais. Os barrancos garantem uma argila de boa qualidade, e para extraí-la é recomendável cavar a uma profundidade de 70 centímetros, aproximadamente. Depois de extraída, expõe a argila ao sol, sobre uma área plana e limpa, para secar completamente. Com a ajuda de um martelo ou outro instrumento, reduza-a a pó e peneire. Guarde-a num recipiente de barro, de vidro ou de madeira, jamais utilize recipientes plásticos ou de metal. Preparando a compressa. 1. Separe quantidade suficiente de argila. Em seguida, adicione água mineral, destilada ou fervida e filtrada, até que a compressa adquira consistência pastosa. Conforme o caso, selecione os ingredientes e acrescente-os. Os mais utilizados são cebola ralada, carvão vegetal, cenoura ralada, mel de abelhas, óleo de eucalipto, óleo de linhaça, orégano, sal, arnica macerada, chá de camomila, chá de malva, polpa de babosa, etc. 2. Prepare a cama do paciente, compressa lomboventral, seguindo os passos seguintes. A. Forre um plástico resistente sobre o colchão. B. Sobre o plástico, forre um lençol. C. Sobre o lençol, estenda um cobertor atravessado na cama. D. Sobre o cobertor, estenda 2 folhas grandes de papel, jornais velhos, por exemplo. E, sobre o papel, estenda um pano grande, que envolverá o paciente. 3. Espalhe a pasta de argila sobre o pano, em camada uniforme com aproximadamente 1 centímetro de espessura. 4. Deite o paciente diretamente sobre a pasta, e distribua outra camada de argila sobre o ventre. Envolva-o com um pano, as folhas de papel e o cobertor, agasalhando-o bem. Tenha o cuidado de manter os pés aquecidos com bolsa de água quente. A compressa deve ter duração máxima de 2 horas em pacientes com mais de 8 anos de idade. Nos mais novos, a duração máxima é 1 hora. Decorrido este tempo, retire a compressa para que o paciente possa banhar-se em água fria ou morna. Atenção! Não é recomendável que mulheres durante o período menstrual ou durante a gravidez, e pacientes muito debilitados, sejam submetidos a este tratamento. Aplicação em outras regiões do corpo. As compressas de argila podem ser aplicadas em qualquer parte do corpo, diretamente sobre a região enferma. Uso interno. A argila pode ser usada internamente, diluída em água. O barro destinado ao tratamento precisa estar livre de qualquer contaminação e a água deve ser mineral. Use um recipiente de vidro ou de louça para preparar a beberagem. Para cada 100 ml de água mineral, acrescente 1 colher de chá de argila. Misture a argila à água e deixe repousar por 3 horas. Beba apenas o líquido. Enfermidade. Abscessos. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com mel de abelhas, chá de malva, polpa de babosa e carvão vegetal em pó. Enfermidade. Acne. Uso terapêutico da argila. Item banhos de argila com arnica. Item compressas locais de argila com cenoura e cebola raladas, e mel de abelhas. Item ingestão de argila diluída em água. Enfermidade. Aftas. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item bochechos de argila diluída em chá de arnica. Item pulverização local de argila. Enfermidade. Alergia. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Amidalite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item gargarejo com argila diluída. Enfermidade. Artrite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item compressa de argila e óleo de eucalipto, óleo de linhaça e orégano, no tórax e costas. Enfermidade. Broncopneumonia. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item compressa no tórax e costas, de argila com óleo de eucalipto, óleo de linhaça e orégano. Enfermidade. Bronquite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral.
Item compressa no tórax e costas, de argila com óleo de eucalipto, óleo de linhaça e orégano. Enfermidade. Colite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral com cebola ralada. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Conjuntivite. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com mel de abelhas e chá de camomila. Enfermidade. Contusões. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com arnica macerada e óleo de eucalipto. Enfermidade. Diabetes. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada. Item ingestão de argila diluída em suco de berinjela. Enfermidade. Difteria. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item gargarejos de argila diluída. Enfermidade. Distúrbios nervosos. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada. Enfermidade. Doenças da pele. Uso terapêutico da argila. Item banhos de argila com arnica. Item compressas locais de argila com cenoura e cebola raladas, e mel de abelhas. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Doenças do coração. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item compressa no tórax de argila com alecrim. Enfermidade. Doenças do fígado. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com chá de camomila, carqueja e picão. Enfermidade. Doenças ginecológicas. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada. Item compressas locais de argila com cebola ralada. Enfermidade. Eczema. Uso terapêutico da argila. Item banhos de argila com arnica. Item compressas locais de argila com cenoura e cebola raladas, e mel de abelhas. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Enterite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Estomatite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Estresse. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral com argila e cebola ralada. Enfermidade. Flebite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item banhos de argila. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Frieira. Uso terapêutico da argila. Item banhos locais de argila com arnica. Item compressas locais de argila com cenoura e cebola raladas, e mel de abelhas. Enfermidade. Furúnculos. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com mel de abelhas, chá de malva, polpa de babosa e carvão vegetal em pó. Enfermidade. Gases intestinais. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Gastrite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Gengivite. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item bochechos de argila diluída em chá de arnica. Item pulverização local de argila em pó. Enfermidade. Gota. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item compressa local com argila e cebola ralada. Enfermidade. Hálito, mal. Uso terapêutico da argila. Item gargarejos com argila diluída em água. Enfermidade. Hemorragias uterinas. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada. Item compressas locais de argila com cebola ralada. Enfermidade. Hematomas. Uso terapêutico da argila. Item compressa local com argila e arnica macerada e óleo de eucalipto. Enfermidade. Hemorroidas. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item compressa local de argila com repolho macerado. Item ingestão de argila diluída.
Enfermidade. Hipercloridria. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Insônia. Uso terapêutico da argila. Item compressa na região da nuca. Enfermidade. Intoxicação intestinal. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Leucorreia. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada. Item compressas locais de argila com cebola ralada. Enfermidade. Micose. Uso terapêutico da argila. Item banhos de argila com arnica. Item compressas locais de argila com cenoura e cebola raladas, e mel de abelhas. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Nefrite. Uso terapêutico da argila. Item compressas locais de argila com cebola ralada. Enfermidade. Neurastenia. Uso terapêutico da argila. Item banho de argila com cebola ralada. Enfermidade. Oftalmia. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com mel de abelhas e chá de camomila. Enfermidade. Pancadas. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com arnica macerada e óleo de eucalipto. Enfermidade. Picada de insetos. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com própolis. Enfermidade. Pleurisia. Uso terapêutico da argila. Item compressa quente de argila com sementes de linhaça e gengibre, no tórax e nas costas. Enfermidade. Problemas menstruais. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada. Item compressas locais de argila com cebola ralada. Enfermidade. Queimaduras. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com polpa de babosa e ou bananas assadas, frias. Substituirá a cada 10 minutos. Enfermidade. Reumatismo. Uso terapêutico da argila. Item banhos de argila com cebola ralada. Item compressa local de argila com cebola ralada, gengibre e óleo de linhaça. Enfermidade. Úlcera gástrica. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral de argila com cebola ralada e ou polpa de babosa. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Urticária. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída. Enfermidade. Varizes. Uso terapêutico da argila. Item compressa local de argila com arnica macerada. Enfermidade. Verminose. Uso terapêutico da argila. Item compressa lomboventral. Item ingestão de argila diluída em água de alho. Enfermidade. Vômito. Uso terapêutico da argila. Item ingestão de argila diluída.